Null Island é o ponto da Terra que está localizado a 0 grau de latitude e 0 grau de longitude. Este é praticamente o centro da Terra. É onde o Equador encontra o meridiano de Greenwich. Este ponto fica ao largo da costa da África, no Golfo da Guiné, ao sul de Gana e a oeste de Gabão e São Tomé e Príncipe. Embora chamado de Null Island, infelizmente não há realmente uma ilha lá, mas sim uma boia meteorológica permanentemente ancorada. Se você viajasse diretamente ao norte deste ponto, eventualmente chegaria ao Observatório Real em Greenwich, Londres, que marca a linha arbitrária que divide nosso planeta em dois. A leste desta linha está o hemisfério oriental e a oeste o hemisfério ocidental. Se você viajasse mais 3.000 quilômetros ao norte e ligeiramente ao leste de Londres, acabaria em Longyearbyen, que é o assentamento mais setentrional do mundo com uma população superior a 1.000 habitantes. Longyearbyen está localizado na ilha de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard, na Noruega. O que torna este assentamento um dos lugares mais interessantes da Terra é que ele não tem população nativa. Juntamente com toda a região de Svalbard, todos que vivem lá são de fora da região, porque as mulheres não podem dar à luz aqui devido à localização remota. Algumas semanas antes da data prevista para o parto, as mulheres são obrigadas a ir para o continente da Noruega para terem seus bebês. Mas por que isso? Bem, muito simplesmente, os centros de saúde lá não têm capacidade para partos. O mesmo se aplica para morrer também. Você literalmente não tem permissão para morrer nesta região. Isso ocorre novamente devido à falta de instalações lá. O frio extremo significa que os corpos literalmente congelariam e não se decomporiam. Mas de qualquer forma, em uma nota mais leve, em toda esta região, estima-se que haja cerca de 3.000 ursos polares, o que significa que eles superam em número os humanos. Cidade mais setentrional. A cidade grande mais setentrional do mundo é meio disputada, já que não há uma compreensão oficial do que é uma cidade grande. Algumas fontes podem dizer uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas isso causa o próximo problema: qual medição de cidade é essa? Cidade propriamente dita, metropolitana, urbana? Se considerarmos a população metropolitana, então Helsinki seria a cidade grande mais setentrional do mundo, com uma população de cerca de 1,3 milhão de habitantes. Edmonton, em Alberta, Canadá, é outra cidade muito ao norte, embora encontrada um pouco mais ao sul do que Helsinki. Sua população metropolitana é de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Mas se considerarmos a população real da cidade, que exclui áreas metropolitanas e urbanas, então São Petersburgo, na Rússia, será a cidade grande mais setentrional do mundo. É encontrada um pouquinho mais ao sul do que Helsinki, mas tem uma população muito maior, com cerca de 5,6 milhões de habitantes. Isso a torna a segunda cidade mais populosa da Rússia e a quarta mais populosa da Europa por essa medição, incluindo assentamentos não permanentemente habitados. O assentamento mais setentrional é Camp Barneu. O acampamento é um resort turístico temporário privado localizado no gelo do Oceano Ártico, perto do Polo Norte. É ocupado por algumas semanas em abril, tornando-se o lugar habitado mais setentrional do mundo. Foi estabelecido em 2002 e reocupado anualmente desde então, mas o local permaneceu vazio desde 2018. Quando está operacional, o preço para visitar é cerca de US$20.000. Cidade mais meridional. O assentamento habitado mais meridional da Terra tem uma população de cerca de 2.800. Não é apenas uma cidade, mas também uma base naval. Sua população é composta por pessoal naval e civis. A distância desta cidade para Putra, uma das cidades mais ao norte do Chile, é de 4.000 quilômetros em linha reta ou 5.600 quilômetros se você fosse dirigir, o que, de acordo com o Google Maps, exigiria 90 horas de viagem de carro. Na verdade, os 50 principais assentamentos mais ao sul com uma população superior a 1.000 habitantes pertencem ao Chile, Argentina ou Nova Zelândia. Mas qual é a cidade mais ao sul do mundo com uma população superior a 1 milhão? É uma cidade que absolutamente ultrapassa a marca de 1 milhão. Você consegue adivinhar qual é? É Melbourne, cuja população é de cerca de 5 milhões, e devido a uma tecnicidade, agora é na verdade a cidade mais populosa da Austrália. Isso ocorre porque as fronteiras da cidade foram redesenhadas para incluir outro distrito, o que significa que agora é mais populosa do que Sydney. Isso também significa que quase 20% de todo o país vive dentro dos limites desta cidade. Algumas outras cidades que ficam muito ao sul e têm uma população superior a 100 mil são Hobart, na Tasmânia, Dunedin,
Christchurch e Wellington, na Nova Zelândia, bem como outras dúzias ou mais em toda a Argentina e Chile. Cidade mais alta. A cidade grande mais alta do mundo tem uma população de cerca de 1 milhão, com a cidade localizada a 4.150 metros de altitude. Isso é cerca de 47% da altura do Monte Everest, o que significa que muitas pessoas teriam problemas com o mal da altitude ao estarem nesta cidade, já que o mal da altitude geralmente começa por volta de 2.500 metros de altitude. A maioria das cidades com uma população superior a 100 mil habitantes e localizadas em áreas montanhosas está na América do Sul, com Bolívia, Peru, Camboja e Equador dominando a lista. Há também algumas cidades da China. A Cidade do México é a cidade mais populosa encontrada acima da marca dos 2.000 metros. La Paz, na Bolívia, é a capital mais alta do mundo. Cidade mais remota. A cidade com uma população superior a 1 milhão mais remota da cidade de um tamanho similar é de Auckland, Nova Zelândia, para Sydney, Austrália, com uma distância de cerca de 2.200 quilômetros. Para as cidades com uma população superior a 1 milhão, da cidade mais próxima com uma população superior a 100 mil, Perth, Austrália, leva o título. Perth está localizada a 2.130 km de Adelaide, Austrália. No entanto, se considerarmos todas as cidades com uma população superior a 100 mil habitantes, a cidade mais remota de sua cidade mais próxima é Honolulu para São Francisco, com uma distância de quase 3.900 km. Quando se trata das duas cidades grandes mais distantes pertencentes a um país, é um pouco complicado, mas se excluirmos territórios ultramarinos e nos ativermos à terra contígua do país, aqui estão alguns dos mais distantes. Nova York para Los Angeles está quase 4.000 quilômetros de distância. Isso se estende da costa sudoeste dos Estados Unidos até o Cabo Nordestino. Cidade do Cabo para Joanesburgo está a cerca de 12.200 quilômetros. E Kinshasa, na República Democrática do Congo, está a cerca de 1.500 quilômetros de distância de Lubumbashi, as primeiras e segundas cidades mais populosas do país. Mas se incluirmos todas as cidades e povoados, independentemente de serem grandes ou não, então a Rússia leva a vitória, já que Baltsk, a cidade mais ocidental da Rússia, fica a cerca de 6.500 quilômetros de sua cidade mais oriental. Então, aqui estão algumas das cidades mais extremas do mundo. Se você puder pensar em outros exemplos, talvez até more em uma dessas cidades, por favor nos avise nos comentários abaixo. Como sempre, esperamos que você tenha gostado e nos veremos muito em breve.